Olá, eu me chamo Carla e esse é o canal A Espirituosa. Se vocês gostam de temas como assombrações, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre duas histórias de assombrações. Mas antes de começar, eu vou fazer para vocês uma breve explicação do que é assombração. Segundo o dicionário, assombração é ação ou efeito de assombrar, sentimento de terror causado por coisas que não podem explicar, frequentemente chamadas de sobrenaturais. Assombração é um nome popular dado a vultos, sons, entre outras coisas que as pessoas presenciam e que não existe uma explicação óbvia para aquilo que elas estão vendo. E foi dessa forma que começaram a surgir várias histórias e relatos sobre assombrações, algumas trágicas, algumas muito assustadoras e outras até engraçadas. Então vamos lá. Agora eu vou contar para vocês a nossa primeira história: o leprosário de São Francisco do Sul. As ruínas do leprosário estão localizadas na Praia do Capri. A Praia do Capri está localizada entre a Boca da Barra e a Praia do Forte. A distância das ruínas até o centro de São Francisco do Sul é de aproximadamente 18,4 quilômetros, que dá aí mais ou menos uns 27 minutos de carro. Antes de ser leprosário, as ruínas eram um monastério beneditino, construído com pedras, cal de conchas e óleo de baleia, no século XVII por missionários e nativos. No século XVIII, quase todos os missionários já haviam falecido, e como o lugar era de muito difícil acesso, o monastério foi desativado. Depois disso, passou a ser usado pelos nativos como alojamento para os criadores de cabra, e foi por isso que começaram a chamar o local de Capri. Até que o imperador Dom Pedro II mandou instalar no local um hospital para pessoas com doenças contagiosas. Em alguns períodos do século XIX, era comum em que as populações dos litorais pegassem algumas doenças como a lepra, que hoje é conhecida como hanseníase, tuberculose e febre amarela. Assim, era comum que as populações enviassem seus doentes desde Cananéia, São Paulo, até Laguna, Santa Catarina. Eles enviavam seus doentes para o Lazareto de Capri, como era conhecido o local. O leprosário cumpriu o verdadeiro papel de uma santa casa de misericórdia, com a ajuda de voluntários religiosos para atender os pacientes. Os doentes vinham para o leprosário para ficar isolados até o dia de sua morte, e depois que morriam eram enterrados em ilhas próximas. Os moradores da região acreditavam que a lepra podia continuar contaminando, mesmo depois de ter deixado de ser leprosário, e por esse motivo ninguém se aproximava do local, e o local ficou abandonado por muitos anos. Aí, com a implantação do empreendimento Capri Cidade Balneária, os investidores decidiram resguardar esse patrimônio histórico. E por conta dessa iniciativa, o poder público decidiu fazer melhorias no local, como limpeza e jardinagem, transformando assim em um ponto turístico. Segundo relatos de visitantes e moradores do local, é possível ver aparições de espíritos humanos que se escondem através das colunas desse antigo depósito humano, pois é só assim que podemos chamar esses locais. Dizem que quanto mais perto se chega do local, você é tomado de uma energia muito ruim e uma sensação de agonia. Alguns dizem também ouvir choros, pedidos de socorro e gritos de dor. Outros também dizem que ao chegar perto do local é possível sentir dores de cabeça, enjoos e tonturas. Isso acontece, gente, porque esses são os sentimentos dos espíritos que vivem no local. E quando a pessoa é mais suscetível, ela acaba sentindo tudo. E essa foi um pouco da história do leprosário de São Francisco do Sul. Agora, gente, eu vou contar para vocês a nossa segunda história: a Casa das Sete Mortes. A Casa das Sete Mortes fica em Salvador, Bahia. Em 1755, o padre Manuel de Almeida Pereira foi nomeado pároco da cidade de Salvador. O padre foi acomodado na casa paroquial, que ficava em um sobrado na Rua do Poço. Um casarão de estilo colonial e de uma beleza assombrosa.
A casa foi adquirida pelo governo da Bahia após trágicos acontecimentos que ocorreram ali. Antes disso, a casa pertencia a uma família muito rica de Salvador, que teriam sido assassinados por uma escrava. Não se sabe muito sobre essa história, pois o próprio governo na época abafou o caso. E depois de muitos anos fechada, a casa foi reformada e em 1755 foi inaugurada como casa paroquial. Então, se acomodaram na casa o padre, um criado e 2 escravos cedidos pela arquidiocese. Em uma noite, enquanto dormia, o padre teve um pesadelo. Sonhou com uma mulher negra que constantemente era humilhada por seus patrões e seu filho, chegando ao ponto de uma vez amarrarem a escrava num tronco nua, cobrirem seu corpo com mel e deixando ela lá por 3 dias e 3 noites sem água e sem comida, no meio da floresta, só para ela ser devorada por insetos. Ela sobreviveu e foi resgatada e cuidada por um capataz da fazenda. Depois que se recuperou, uma noite a escrava fugiu da senzala. Foi até o quarto de seus patrões, onde eles dormiam, e com muita sede de vingança, matou eles a golpes de uma machadinha. E depois foi até o quarto do filho deles e fez a mesma coisa. E depois disso, toda suja de sangue, a escrava deu uma gargalhada maquiavélica. E foi então que o padre acordou, assustado, ofegante e suando frio. A janela do seu quarto estava aberta. O vento estava muito forte, que chegava até a assoviar. O padre então atribuiu o pesadelo ao vendaval, fechou a janela e voltou a dormir. No dia seguinte, o padre contou o seu pesadelo ao seu criado. Mas aparentemente, o padre não era diferente dos antigos donos da casa, pois ele também maltratava muito e humilhava muito seus 2 escravos. Na noite seguinte que o padre teve esse pesadelo, os 2 escravos acordaram de madrugada ofegantes e assustados, pois eles também haviam tido o mesmo pesadelo que o padre, sem saber que o padre tinha tido esse pesadelo uma noite antes. Mas algo aconteceu. Os escravos pareciam estar possuídos por um espírito maligno. O quartinho começou a ter um ar pesado e frio. E depois passaram o resto da noite sentados, um olhando para o outro, como se estivessem conversando por telepatia. No dia seguinte, a rotina do padre e do criado foi a mesma, porém os escravos estavam diferentes. À noite, o padre chamou os escravos para continuar praticando as suas barbaridades com eles. Porém, os 2, em posse de uma espingarda, envenenaram o padre e o deixaram morrendo, se retorcendo no chão. E fizeram o mesmo com o criado. E depois, sem qualquer explicação, num olhar mórbido um para o outro, um atirou na cabeça do outro e em seguida tirou a sua própria vida. E até os dias de hoje, esses 7 crimes nunca foram solucionados nem investigados. A casa foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e hoje funciona lá uma unidade da Escola Técnica da Casa Pia. E aí, você toparia visitar algum desses lugares à noite? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa um like aí no vídeo. Lembrando que nós vamos ter vídeos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. O nosso próximo vídeo nós vamos falar sobre lendas urbanas. E para quem quiser contar a sua história ou seu relato sobre assombração, suas experiências com assombrações, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição um e-mail onde vocês podem estar enviando sua história para mim. E não esquece, gente, deixa o seu like aí pra mim, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e ativa os sininhos, certo? E obrigada, pessoal. Beijos, até mais!